Olá, personas! Vamos a mais uma aula de radiciação, conceitos básicos. Esta é a aula 10 e falaremos sobre como introduzir um fator externo no radical. Lembrando que a introdução de um fator externo no radicando pode ser feita de acordo com as propriedades dos radicais. Nós já vimos várias até aqui. Do mesmo modo que quando nós simplificamos radicais, podemos também extrair fatores do radicando. Da mesma forma, se nós podemos extrair fatores do radicando, podemos então introduzir um fator externo no radical sem alterar o valor da expressão. Então vamos a alguns exemplos. Por exemplo, aqui, 2 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. Lembrando que quando não tem nada entre o número e o radical, é multiplicação. Vejam que o 2 é um fator externo. Se eu quiser introduzi-lo aqui no radicando, eu tenho que observar o que primeiramente? Qual é o índice da raiz aqui? Ó? Então, a raiz quadrada. Pense se você fosse simplificar um radical. Raiz quadrada de quanto vai dar 2? Então, 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Ó? O índice da raiz é 2. Então, seria 2 elevado ao quadrado aqui. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada aqui de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Ó. Observe que se eu quiser voltar, ó, 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Ou então, 2 dividido por 2 dá 1, e esse aqui vai lá para fora. Daí eu posso continuar aqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 12. Tá bom? Vejamos um outro exemplo agora. Vamos introduzir no radicando o fator externo aqui da expressão 5 raiz de 3. A mesma ideia. Ó. Eu vejo o índice da raiz. Para ele dar resultado 5 aqui, para ele ter saído, imagine que ele tenha saído daqui do radicando. Tem que ter sido 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. E o 25 é 5 ao quadrado. Então, observe que sempre no índice da raiz, eu jogo como expoente aqui, no fator externo aqui. Ó. Então, vai ficar esse fator externo lá dentro, com o expoente sendo o mesmo do índice aqui, vezes 3 que já estava lá dentro. Então, tá aí, introduziu o fator externo. Eu poderia deixar assim, ou poderia desenvolver. 5 ao quadrado é 25 vezes 3. 25 vezes 3 é igual a raiz quadrada de 75. Agora, vamos a mais um exemplo, que é transformar em um só radical. Vamos reduzir aqui, simplificar bem essa expressão aqui, ó. Raiz quinta, aliás, da raiz quinta, aliás, de x ao cubo vezes raiz quadrada de x. Aliás, desculpem, tá, só arrumando aqui. Raiz quinta de x vezes, deixa eu até mudar de letra aqui, ó. Acho que piorou, né? Raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x. Tá bom? Agora aqui, ó, tem uma condição. Esse x tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom? Vejam que esse x aqui, ó, ele é externo a essa raiz cúbica aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa raiz quinta continua. E esse x vai lá para dentro, ó. Então, essa raiz quinta é a raiz cúbica. Esse x vai lá para dentro da raiz cúbica. Para ele ir lá para dentro, ele tem que ir com o mesmo expoente do índice da raiz. Então, vai ficar a raiz cúbica aqui, x elevado ao cubo, vezes x.
podemos dar uma simplificada aqui dentro. Ó, x ao cubo vezes x, então raiz quinta da raiz cúbica, x vezes x, aqui a base é a mesma, repete a base, somos expoentes, fica x à quarta. Então, observe aqui, ó, só destacando que este x, ele foi lá para dentro como x ao cubo, que introduziu o fator externo aqui no radicando. Agora, nós vamos usar aqui, ó, aquela propriedade 3. Eu tenho raiz de raiz, aqui o índice 5, o índice 3, e nós caímos nessa situação, ó. Então aqui nós multiplicamos os índices, tá lembrado? Nós vimos isto na aula 3, a propriedade 3. Então nós vamos fazer a mesma coisa, ó, 5 vezes 3 se torna o índice agora de x elevado à quarta. 5 vezes 3 é 15 de x elevado à quarta. Simplificamos. Então essa expressão aqui, que é raiz quinta de x vezes a raiz cúbica de x, com x maior ou igual a zero, nós simplificamos e reduzimos a um só radical aqui, ó, que é raiz 15ª de x elevado à quarta. Tá legal? Até a próxima aula. Forte abraço!